Fábio Fares, o Marcos Saravalli está aqui com a gente. Também tem perguntas, também tem o que ele gosta de chamar de momento consultoria, mas fica à vontade, viu, Saravalli? Manda lá. Hoje é um pouco diferente, é momento provocação, né? Fábio, prazer falar contigo. Já vou direto para a pergunta. Até foi um dos assuntos aí, concatenando um pouco a análise macro, mas também com o mercado de investimentos. A gente teve a famosa carta aí do Howard Marks, né, sendo publicado, memorando nesses últimos dias. Eu também publiquei aquele famoso gráfico do Warren Buffett, né, falando que, de fato, as ações estão muito caras. E a Berkshire nunca teve tanto caixa ao longo dos últimos 30 anos. E a pergunta é, em relação à atividade econômica, se a gente pegar o caso da própria S&P 500, nos últimos 2 anos, o S&P 500 acumula cerca de 50% de valorização. Então, quem falava que tinha uma bolha em 2022, 2023, só está perdendo dinheiro, né? Será que o Howard Marks está certo, está exagerando, né? A economia continua saudável, como a gente está vendo aqui, né? Gerando empregos. Como é que você junta essa análise macro junto com o mercado? Tem exageros? Como é que você viu, repercute, né? Você concorda? Ou de fato a gente pode ter uma bolha? Precisamos estar preparados para isso? Olha, Saravalli, eu agradeço a provocação, é sempre um prazer falar com você, e eu te digo uma coisa, eu não sou ninguém para discordar do Howard Marks, mas eu quero pontuar algumas coisas. Eu comecei nesse mercado em 1998 e logo na sequência eu vivi na pele, não só por estar no mercado, mas pela minha avó ser americana e ter sido ludibriada naquela época com as ações de tecnologia pelo gerente do banco dela, eu vivi a bolha.com. Então vamos fazer uma comparação entre as empresas de tecnologia hoje e as empresas lá na bolha.com, que uma das únicas que sobreviveu desde então foi a Microsoft. Naquela época, qualquer empresa que colocava um .com no nome dela já valia alguns milhões de dólares. Até a gente brincava que era só o seu filho nascer, você chama ele de Eduardo.com, ele ia ganhar uma bolsa de estudos em Harvard porque estava muito quente na coisa e nenhuma empresa entregava resultado. Quando a gente olha para esses últimos 2 anos do S&P, desde outubro de 22, que ele cresceu praticamente 50%, a gente sabe que muito desse crescimento foram empurrados por 7 empresas, as 7 magníficas. Então, quando a gente tira elas do S&P, a gente sabe que tem 493 empresas que estão muito próximas da média histórica do S&P e continuam entregando resultados ok. Não tem um crescimento como as 7 magníficas, que inclusive você como analista de ações sabe muito bem, cresceram margens nesses momentos de inflação, de problema, elas melhoraram a sua eficiência, uma coisa que vai ter que ser estudada. Como que uma empresa faz isso no momento onde os custos, mão de obra, está tudo pior? Porém, a economia americana continua sólida, o americano continua consumindo, e o Howard Marks pontua muito bem a coisa do será que... E ele diz, eu sou um analista de crédito, não sou analista de ações, então eu tenho que olhar para o lado de dívida, e quando você olha para a dívida, empresa contratando dívida a juros nesse patamar, te assusta um pouco. Eu não vejo bolha, eu não acho que temos bolha, mas é muito bonito fazer esses slogans, é bolha, não sei... Eu não acho que a gente está nesse aspecto, mas ao mesmo tempo o mercado pode criar um pouco disso, como a gente tem visto em NVIDIA, porque muita gente acha que vai mudar de NVIDIA comprando $100 de NVIDIA, que ela vai de 100 para 1 milhão, e não é assim. A empresa tem ciclos, ela está surfando uma onda muito forte de inteligência artificial, que a inteligência artificial ajuda as outras empresas a serem mais eficientes. Só que a gente tem que olhar resultado. E olhando o resultado, olhamos os bancos que começaram ontem, JP Morgan, Goldman, agora Morgan Stanley, Citibank, todos vindo bons, vindo fortes. As empresas não estão revisando o guidance para baixo. A perspectiva esse ano de tudo continuar como está, juros nesse patamar, as empresas estão sobrevivendo e estão entregando resultado. Esses resultados do último trimestre vão ser essenciais. Temos um presidente que está entrando para resolver algumas questões que são necessárias aqui, como fiscal, como o equilíbrio da balança, como manter os impostos para as empresas e tudo mais baixos, fazer o americano continuar fazendo rodar a economia. Eu acho que tem muita coisa, quando a gente tira a 7 do scope e olha para o S&P, tem muita coisa em valuation muito interessante aqui nos Estados Unidos, só que a lupa fica sempre para a história das 7 magníficas, e aí, NVIDIA está caro.
Eu entendo Buffett e você entende melhor do que o Buffett, que você sabe que um cara que tem 300 bi de caixa, para remunerar isso, ele vai precisar ter coisas extremamente atrativas para um velho investor e do tamanho que ele consegue. E em contrapartida, ele tem o governo americano pagando 5% de juros para ele não fazer nada. Pensando logicamente, você fala, cara, tem todo sentido ele ficar em caixa. Onde ele põe 300 bi hoje, sem mexer o mercado, em coisas que estão relativamente baratas. As últimas coisas que ele comprou que estavam baratas foram muito mais jogadas fiscais no lance de ter tributação de dividendos melhor, poder abater coisa, do que realmente empresas que fariam sentido olhar e falar, não, isso aqui tem a cara do Buffett. Então eu não vejo bolha, eu vejo muito um problema de pessoas querendo que entreguem-se demais, coisas que a realidade já está mostrando que está muito bom.